Olá, bem-vindas a mais um episódio do nosso Me Ajuda Endo Talks. Meu nome é Juliana Esperandio, sou médica, ginecologista e especialista em cirurgias minimamente invasivas. E eu trabalho aqui no nosso grupo, o Grupo Alira, que é focado no tratamento, acompanhamento e cuidado das pacientes com endometriose. Esse bloco, esse tipo de conversa que a gente tem, é focado justamente para responder as dúvidas mais frequentes que vocês trazem aqui pra gente. Vamos lá então para a pergunta da Samara. Amo o programa de vocês. Foi através dele que conseguiram um diagnóstico, pois fui direto em um especialista e eu nem sabia que a doença existia antes. Eu tive tanto a endometriose quanto a adenomiose. Fiz uma histerectomia há um mês, aliás, no mês passado, e a minha dúvida é a seguinte: mesmo operada, tanto a endometriose quanto a adenomiose podem voltar? Primeiramente, muito obrigada, Samara, pela sua dúvida. Eu fico muito feliz que a gente tenha conseguido te ajudar de alguma maneira e, claro, espero que a gente ajude cada vez mais mulheres que têm dor pélvica e outros sintomas associados. Vamos para a sua dúvida. Após a cirurgia para a retirada do útero, ou seja, a histerectomia, associada à retirada dos focos de endometriose, as duas doenças são tratadas, tanto a adenomiose quanto a endometriose? Primeiramente, o que é adenomiose? A adenomiose é a presença de células semelhantes às células endometriais, ou seja, da camada interna do útero, porém na camada muscular, ou seja, na camada intermediária do útero. A adenomiose é uma doença do útero, ela não está fora do útero. Por isso, um dos tratamentos definitivos para a doença é justamente a retirada do útero, ou seja, a histerectomia. Então, nesse caso, para a adenomiose, sim, você está tratada e não existe risco da doença retornar. Quando falamos sobre endometriose, é importante que a gente traga também o conceito do que é a doença. A endometriose é a presença de células da camada ou semelhantes às da camada endometrial, interna do útero, mas fora daquela região. Por exemplo, podem existir células parecidas com essas na bexiga, no intestino, na camada superficial fora do útero, nas tubas uterinas, no ovário e em todos os órgãos pélvicos e abdominais. Dessa maneira, para que a gente faça um tratamento adequado cirúrgico da paciente com endometriose, a gente precisa retirar todos os focos da doença por excisão, ou seja, retirada completa dos focos e não apenas cauterização. Ainda assim, nesses casos de cirurgia feita de maneira adequada, existe sim uma chance da doença recorrer, ou seja, da doença voltar a existir. Os estudos mostram que é em torno de 4 a 10% para a doença não ovariana, ou seja, toda doença que não está no ovário. E para a doença ovariana, no caso de endometriomas ovarianos, os estudos mostram que é um pouquinho maior a chance de recidiva, em torno de 24%, mesmo com a cirurgia feita de maneira adequada. Dessa maneira, um resumo para a sua resposta é: sim, a retirada do útero trata a adenomiose, mas a cirurgia para a endometriose com a retirada dos focos não necessariamente impede a recidiva da doença. A endometriose é uma doença que é impactada por diversos fatores, como genéticos, hormonais, ambientais e biomoleculares. E por isso é importante que você faça sim um acompanhamento pós-cirúrgico e segmento de sintomas e com exame de imagem para justamente avaliar se a doença voltou ou não. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta e a de outras mulheres que têm a mesma dúvida. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente e aproveita e se inscreva aqui no nosso canal. A próxima pergunta, então, é da Vera. Boa noite, doutor e doutora. Com a retirada do útero, conservando os ovários, 1. A endometriose pode voltar? 2. E na menopausa? E 3. A endometriose e a adenomiose acabam? Vera, perceba que a sua pergunta é muito semelhante com a anterior da Samara. Então, a gente já respondeu sobre a possibilidade de retorno ou não de adenomiose e de endometriose. Então, eu vou focar um pouquinho aqui na endometriose na menopausa. Ou seja, se você já operou tanto a endometriose quanto fez retirada do útero para tratamento da adenomiose, como funciona o segmento dessa paciente na menopausa? A gente precisa lembrar então, voltando aos conceitos iniciais, que o tratamento definitivo para a adenomiose é a retirada do útero, a histerectomia. Ou seja, mesmo na menopausa, a doença não retorna porque você não tem mais útero. No caso da endometriose, sim, a gente precisa fazer o segmento adequado
adequado dessa paciente para o resto da vida, inclusive na fase da menopausa. A gente sabe que a endometriose é uma doença estrogênio dependente. O que significa isso? O estrogênio é um dos principais hormônios femininos e ele é também um dos principais estímulos aos focos de endometriose. Por isso, na menopausa, ou seja, quando a mulher para de produzir hormônios, a tendência é que a endometriose fique estável, ou seja, não evolua, e ainda mais, se você já operou, foi operada de maneira adequada, menos ainda a chance da doença retornar. Porém, isso não é impossível, e especialmente pacientes que procuram fazer reposição hormonal na menopausa por conta de sintomas típicos do climatério e com indicação, a endometriose pode sim recidivar e a paciente pode voltar a ter sintomas. Por isso, é importante que você converse com quem te acompanha justamente para fazer a individualização do seu tratamento e acompanhamento, inclusive nessa fase da sua vida. A próxima pergunta é da Ana. Tenho 3 filhos e sou portadora de endometriose. Qual seria o melhor método contraceptivo? Excelente pergunta, Ana. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Na paciente com endometriose que deseja algum tipo de contracepção, a gente procura associar, eu costumo dizer, o útil ao agradável. O que significa isso? A gente sabe que a endometriose, como eu falei nas perguntas anteriores, é uma doença estrogênio dependente. Ou seja, o estrogênio é um dos principais estímulos aos focos de endometriose. O tratamento hormonal com o uso de contraceptivos hormonais, por exemplo, pode ser uma alternativa, uma boa alternativa, principalmente para as pacientes que têm muitos sintomas, justamente porque a ideia de usar o tratamento hormonal é reduzir o estrogênio circulante. Dessa maneira, poderia ser utilizado como contraceptivo e também como tratamento da própria doença e dos sintomas da endometriose. E aí a gente entra numa gama de possibilidades de tratamentos hormonais e ou contraceptivos que podem ser oferecidos para aquela mulher. Lembrando que existem alguns pontos muito importantes que devem ser considerados antes da utilização de qualquer medicação e especialmente de um tratamento hormonal ou de um contraceptivo. Ponto 1. Contraindicações específicas. Por exemplo, pacientes com trombose aguda ou com histórico de trombose não poderiam usar hormônios que tenham etinil estradiol, que é um tipo de hormônio presente aí nos principais contraceptivos. Segundo ponto, desejo da paciente. Então a gente precisa entender se aquela paciente quer ou não usar hormônios. E isso entra em aspectos culturais, sociais e também em efeitos colaterais que aquela mulher já teve ou possa vir a ter com aquele determinado medicamento, e por isso também deve ser individualizado. Terceiro ponto, mas não menos importante, é a via de administração. Existem tratamentos hormonais que são contraceptivos e a gente pode administrar essas medicações por diversas vias. Por exemplo, via oral, via transdérmica, via intravaginal. Eu queria trazer um pouquinho aqui, como a gente já falou, sobre o que pode ser utilizado como contracepção e também tratamento da endometriose, dos sintomas da endometriose. Eu queria falar um pouquinho sobre o dispositivo intrauterino, que é o DIU, que gera muitas dúvidas aí para as mulheres que nos procuram. Os DIUs podem sim ser, em alguns casos, opções de tratamento para endometriose e também de contracepção. Existem 2 tipos básicos de DIU, o DIU não hormonal e o DIU hormonal. O DIU não hormonal, ou seja, DIU cobre e cobre prata, ele não deve ser utilizado em pacientes principalmente com dor crônica e endometriose, porque os principais efeitos colaterais desse tipo de DIU são sangramento e piora de cólicas menstruais. A gente não quer que aconteça isso na paciente que já tem dor e que já tem endometriose. Isso ocorre principalmente porque o principal mecanismo de ação dos DIUs não hormonais é a liberação de íons de cobre, e esse cobre promove uma inflamação local e aí faz a contracepção. Altera, por exemplo, a camada endometrial, altera a possibilidade de chegada do espermatozoide, dentre outras alterações locais. O DIU hormonal, que é o conhecido como Mirena ou o Cailina, vocês já devem ter ouvido falar, é o DIU de levonorgestrel. Esse DIU, especialmente o DIU Mirena, pode sim ser utilizado como opção de contracepção e de tratamento clínico para endometriose, com algumas ressalvas. 1. Normalmente em pacientes que não tenham doença avançada, ou seja, doença inicial, especialmente ali nas regiões dos úteros sacros. 2.
2, paciente que não tenha síndrome miofacial associada, aquelas contraturas do assoalho pélvico, justamente porque o dispositivo intrauterino pode, em alguns casos, piorar essa contratura do assoalho pélvico e piorar a dor pélvica. E terceiro ponto é a presença de endometriomas ovarianos. Pacientes com cisto de endometriose nos ovários não têm indicação de usar o Dilmirena, justamente porque o Dilmirena não faz inibição da ovulação, ele não bloqueia a ovulação, a ação dele é local. E para pacientes com endometriomas ovarianos, a gente já sabe que para tratamento adequado e potencial impedimento de crescimento dos endometriomas, a gente precisa bloquear a ovulação daquela mulher. Eu sei que esse é um tema que gera muitas dúvidas, eu espero que vocês tenham gostado e se tiverem dúvidas, aproveitem e deixem aqui embaixo pra gente trazer mais uma vez essa pauta no Me Ajuda Endotalks. Muito obrigada por estarem com a gente em mais um episódio, espero que vocês tenham gostado, aproveitem e se inscrevam aqui no canal e esperamos vocês na próxima. Um beijo!